O YPG foi formado em 2011, inspirado e ligado ao PKK da Turquia, como um grupo armado de curdos. O YPG ele ganhou força quando o governo da Síria deixou cidades como Manbij e Kobani na mão da milícia curda, sem atacar a milícia curda, até armando ela. Só que essa milícia, o YPG, ao invés de simplesmente se juntar a uma grande confederação de milícias ligadas à Guarda Nacional da Síria, decidiram afirmar a sua própria identidade e pregar a sua própria revolução. Algumas milícias curdas se aproximaram de grupos rebeldes que lutaram contra o governo da Síria, mas essa situação fez com que a maioria dos rebeldes acusasse os curdos de ser agentes do governo do Assad, e eles tiveram confrontos ali, sobretudo em Alepo, em que tropas do governo da Síria e tropas curdas fizeram uma frente comum contra algumas tropas de islamistas, de rebeldes. Em algumas cidades que o exército da Síria deixou para o YPG, também se formaram milícias assírias mais fiéis ao governo do Bashar al-Assad, ligadas à manutenção de uma infraestrutura do governo sírio, de serviços públicos e de outros serviços governamentais no território que é controlado pelo YPG. Isso acontece, por exemplo, numa outra cidade que é controlada por eles atualmente, que é Raqqa. Existe historicamente uma população curda no norte da Síria que aumentou com grandes migrações de curdos, sobretudo fugindo de guerras e perseguições da Turquia durante o século XX. Em algumas cidades existe uma maioria curda de fato, mas não existe um grande território contíguo com uma maioria curda. Apesar de um discurso que o grupo fez durante muito tempo, e o Ocidente repetiu em grande parte, de que existiria um Kurdistão no norte da Síria. A partir de 2015, o governo dos Estados Unidos, tendo constatado um fracasso no seu apoio a grupos rebeldes na Síria e procurando um aliado para combater as forças do Estado Islâmico, que tinha se tornado um grupo com um território muito grande, com uma força muito grande por conta do dinheiro do petróleo, ele decidiu apoiar o YPG e colocar ele na sua coalizão. Para isso, eles tiveram algumas condições. Primeiro, que o YPG ele soltasse membros aprisionados de outros partidos políticos curdos, sobretudo partidos de direita, ligados ao Kurdistão iraquiano, ligados ao clã Barzani, que governa o Kurdistão iraquiano, e apoiaram a formação de uma outra organização que fosse mais claramente, pelo menos na sua aparência, multiétnica. Daí surgem as Forças Democráticas Sírias. O YPG ele surgiu ligado e inspirado no PKK, como eu já falei. O PKK, até os anos 80 ou até mesmo os anos 90, foi uma guerrilha marxista-leninista voltada para um projeto de libertação nacional de um Kurdistão situado na Turquia. Ou seja, uma mistura de pensamento comunista com o nacionalismo curdo. Mas ocorreram algumas mudanças no mundo. Caiu a União Soviética. O Estado sírio, o governo do Assad pai, do Hafez al-Assad, que apoiava o PKK, deixou de apoiar. O Abdullah Öcalan, líder do PKK, foi preso e na prisão ele abandona o marxismo-leninismo e formula uma outra ideologia inspirada em alguns pensadores anarquistas chamada confederalismo democrático. Com o confederalismo democrático, o Abdullah Öcalan ele propõe uma cosmovisão sobre a história e, de certa forma, até sobre o universo, baseada numa ideia da luta da liberdade contra a opressão. Quando você pega esse panfleto, você não encontra várias palavras que seriam comuns no vocabulário marxista-leninista, discussões sobre classe, o termo imperialismo e outras coisas, mas vê uma abundância dessa discussão voltada para a ideia de liberdade. Existe uma polêmica se o PKK foi apoiado por Israel ou não, pelo menos desde a prisão do Abdullah Öcalan. O que é claro é que no panfleto Confederalismo Democrático ele dá posições que já são muito distintas do movimento de libertação nacional da Palestina ao falar sobre Israel, ao colocar inclusive que Israel venceu os árabes por ter estruturas comunais e democráticas mais fortes do que o mundo árabe e colocando de alguma forma, contemplando os israelenses no seu confederalismo democrático. Mas, além de toda essa desconfiança, independente das posições ideológicas do Öcalan se aproximarem do sionismo, de fato, você já teve manifestações de simpatia por parte do governo de Israel em relação
a formação de um Kurdistão e também declarações de apoio do governo de Israel para os curdos no norte da Síria, para a formação de um Kurdistão no norte da Síria. Em outubro de 2019, quando começou a Operação Primavera da Paz da Turquia para invadir a Síria no intuito de combater esses grupos curdos, o Benjamin Netanyahu ele chegou a declarar que Israel condena a invasão turca de áreas curdas da Síria e alerta contra a limpeza étnica de curdos pela Turquia e os seus proxies. Israel está preparado para oferecer assistência humanitária para o galante povo curdo. Nisso, ele também ofereceu assistência para o YPG. A vice-ministra de Relações Exteriores de Israel na época também declarou que Israel tinha interesse em preservar a força dos curdos e outras minorias do norte da Síria como uma força moderada e pró-ocidental. Em 2022 foi publicado na mídia que teria ocorrido um encontro entre representantes da inteligência turca e da inteligência de Israel, e a inteligência de Israel teria declarado para os turcos de que eles apoiariam o PKK na sua guerrilha, enquanto a Turquia apoiasse o Hamas na Palestina. Tudo isso se insere num contexto de desconfiança dos árabes em relação ao nacionalismo curdo, até pelo que aconteceu nos termos da divisão do Iraque, para se formar um Kurdistão com o apoio dos Estados Unidos, como se o Kurdistão fosse um projeto similar ao sionismo, que entregou terras da Palestina para colonos judeus, ou como se o grande projeto para dividir os árabes seria enfatizar pequenas identidades e por isso Israel já seguia uma estratégia de apoiar cristãos libaneses que não se consideravam árabes e sim fenícios. Quando essas forças curdas que conseguiam ter um apoio maior em cidades de maioria curda, entre a população curda, começa uma ofensiva contra Raqqa e contra outras regiões de maioria árabe, surge a preocupação de que isso poderia causar um conflito, de que os árabes poderiam não aceitar uma dominação, se não uma dominação, pelo menos essa preponderância dos curdos do ponto de vista político e militar. E é o que a gente está vendo agora, essa tensão já vem se desenvolvendo. Tentaram prevenir com essa figura das forças democráticas sírias e envolvendo algumas forças árabes dentro dessa organização, mas a dominação curda já causou manifestações antes, inclusive em Deir ez-Zor, e agora um confronto armado em que um dos lados reivindica uma posição árabe. Oficialmente, hoje, o YPG é muito crítico do governo da Síria e a SDF é apoiada diretamente pelos Estados Unidos. Porém, é possível dizer que existem alguns elementos que têm uma tolerância maior com o governo da Síria e que gostariam de ter um diálogo melhor com a Rússia. O núcleo político, ideológico, os elementos originais do YPG, as bandeiras vermelhas, os elementos mais à esquerda, eles se concentram principalmente no norte, em cidades como Manbij, anteriormente Afrin, e em Kobani, claro. Nessas cidades, em 2018, você teve um acordo envolvendo o governo da Síria, os curdos e o governo da Rússia, para que tropas ligadas ao governo da Síria entrassem na região para evitar uma ofensiva turca. Quando acontece a ofensiva turca em 2019, o governo da Síria coloca as suas tropas em cidades como Manbij e Kobani ao lado das tropas curdas para evitar esse ataque turco, e a Rússia faz alguns acordos que permitem alguma recuperação da fronteira síria pelo governo sírio e criam ali um modo de convivência com as tropas turcas na região e protegem em alguma medida a população curda e as milícias curdas que atuam ali. Como esse vídeo foi feito originalmente para pensar no conflito atual das tribos árabes de Deir ez-Zor com essa milícia curda, eu não posso deixar de falar sobre as acusações dos curdos do YPG terem relações, ou até a acusação mais grave, deles serem controlados pelo Irã, pela República Islâmica do Irã. Já que falamos dessas relações possíveis com o regime, com os Estados Unidos, a questão do PKK, também cabe falar das relações com o Irã. Primeiro que isso entra no contexto da relação das milícias curdas com outras milícias.
Voltando à questão da ofensiva contra Alepo, onde eu disse que houve de fato uma cooperação entre milícias curdas e o governo, existe também a situação do cerco de Nubul e Al-Zara, que são duas vilas xiitas em que se formaram milícias com uma ideologia, uma filiação religiosa xiita, que apoiam o governo e foram apoiadas pelo Irã. E essas milícias, elas tiveram cooperação com os curdos. Aliás, sem a cooperação dos curdos, o cerco seria fechado e elas teriam sido tomadas por jihadistas da chamada rebelião, enfim, ligados à Al-Qaeda. Não cabe entrar em detalhes desse combate, mas foi uma instância de cooperação. Em segundo lugar, tem uma matéria do MEN Affairs que consulta um líder curdo, mas é de outro grupo, ele é do chamado Conselho Nacional Curdo, chamado Abdel Hakim al-Bashar. No relato do Abdel Hakim al-Bashar, ele diz que em 2013 foi convidado pelo Irã para visitar o país e discutir a questão da Síria. E lá ele foi questionado pelos iranianos o porquê dele ter problemas com o YPG. Daí o al-Bashar, a primeira coisa que ele diz é que é uma questão política, porque para ele o YPG estava junto com o regime do Assad, enquanto o Conselho Nacional Curdo estava junto da oposição. E o segundo fator seria militar, de que o Conselho Nacional Sírio tinha tropas Peshmerga, tropas próprias, no Iraque, em Erbil, e eles queriam levar essas tropas para a Síria, e os curdos do YPG não queriam permitir isso. De acordo com essa entrevista, os iranianos se colocaram à disposição para resolver essa questão, desde que o Conselho Nacional Curdo concordasse em se articular com o regime do Assad. Além disso, na entrevista ele informa que os iranianos falaram que se ele quisesse ele podia encontrar o líder do PYD, o partido que controla o YPG, naquele momento. O líder, no caso, o Salim Muslim. E ele concorda e disse que apareceu o Salim Muslim e começaram ali uma conversa trilateral envolvendo esses dois líderes curdos e a parte iraniana, e que os iranianos estavam muito arrogantes, né, de que eles iam decidir o que acontecia ali. Daí existem acusações, existem especulações sobre o que seria a estratégia iraniana, a partir de uma crítica árabe, de que os iranianos estariam interessados também em dividir o país, em dividir o mundo árabe entre filiações sectárias e filiações de minorias ou algo desse tipo. Então, a milícia curda seria como as outras milícias que são reconhecidamente apoiadas pelo Irã, sobretudo as xiitas, mais uma expressão desse projeto. É importante ressaltar que, segundo o al-Bashar, essas negociações no Irã não deram certo. Porém, o Conselho Nacional Curdo conseguiu levar suas tropas para a Síria e conseguiu uma posição política melhorada na Síria graças à mediação dos Estados Unidos, precisamente no momento em que se formaram as chamadas Forças Democráticas Sírias. Nós vimos aqui alguns elementos que compõem essa acusação, mas a gente tem que receber ela com uma ressalva. De fato, as SDF estão mais próximas dos Estados Unidos e não estão com uma política nesse momento que condiz com o governo da Síria. Na verdade, existe muita tensão e as tropas norte-americanas que estão ao lado dos curdos ocupando a Síria, elas estão em confronto com milícias que são apoiadas de forma direta pelo Irã. Nós não vemos esse mesmo tipo de relação do ponto de vista militar ou propagandístico do Irã com os curdos do YPG. Bom, esse vídeo serviu como uma continuação e um contexto do nosso último vídeo sobre a revolta de tribos árabes na região do Deir ez-Zor contra o governo curdo. No próximo vídeo, esse assunto continua, mas nele nós vamos tratar mais sobre a questão do tribalismo na Síria. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto ou gostou do nosso canal, por favor se inscreva e até o próximo vídeo.